Boa, gente. Eu vou estar com o meu chat aberto aqui, caso vocês tenham alguma dúvida, tá bom? Então vocês podem mandar mensagem no chat, ou se vocês preferirem, podem ligar o microfone também para poder perguntar, não tem problema. Hoje eu vou continuar aqui as aulas de Ciências da Natureza, então vocês já tiveram uma aula, né? A gente está nessa temática aqui de energia, né? Então vou continuar essa discussão, mais abordando umas coisinhas um pouco mais químicas, né? Então trazendo mais alguns aspectos, além daqueles que o Henrique já trouxe para vocês, né? Algumas semanas atrás. Então vamos lá. Trouxe aqui, né, anteriormente na aula de Ciências da Natureza, então só faz um tempinho, só para a gente poder relembrar o que a gente já viu, né? Então, o Henrique mostrou para vocês lá a conta de luz, né? A conta de luz tinha quanto era gasto, né, de energia, tinha um certo valor, a gente viu um pouquinho da cara de como ela era, né? Particularmente agora, nos últimos tempos, a gente está vendo a questão da bandeira vermelha, então, uma taxa adicional devido ao uso das energias das termoelétricas, né? Então você tem uma contribuição na sua conta de luz que faz o valor ficar cada vez mais caro, né? Dependendo da energia que você usa. O Henrique também citou um pouquinho da energia das hidrelétricas, né? A energia que vem das águas e as termoelétricas, ou seja, a energia que vem da queima dos combustíveis fósseis. A gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, né? E ele trouxe a questão da privatização da Eletrobras e da Petrobras também. Então, as vantagens, desvantagens, né? Quais eram as consequências disso em questão aos governos. Então, só para a gente relembrar um pouquinho do que já foi visto, beleza? Trouxe aqui esse tweet aqui do Neymar, porque para mim ele é genial, porque ele traz em diferentes formas de energia que a gente vê por aí, ó. Primeiro ele fala assim: evite respirar muito. Neymar precisa de oxigênio. E oxigênio é uma forma de energia, né? Oxigênio a gente pode usar a energia para poder, no processo de fotossíntese. Neymar é minha religião, eu sou totalmente Neymarzete. Né? Quando a gente fala, por exemplo, da geração de energia nas plantas, né? Então, o processo de fotossíntese, então o gás carbônico reagindo com água pelas organelas chamadas de cloroplastos, né? Gerando glicose e O2, né? Através das mitocôndrias. Então, né? Através dos cloroplastos, então a gente vai ter o processo energético dentro das plantas. A gente vai ter o processo de respiração celular, então através da energia nas mitocôndrias, né? Então a gente também utiliza o oxigênio para nossa respiração, né? Através das mitocôndrias. Outra questão que a gente tem aqui é a energia elétrica, né? Então, para carregar a JBL, a gente precisa, né, já olhar a energia elétrica que pode ser produzida através das hidrelétricas, através das termoelétricas. Então, a gente tem esse processo para poder gerar energia elétrica. A gente tem a água citada, né? Então, o processo através das hidrelétricas. Então, a queda da água em forma de energia mecânica, né? Gerando a energia elétrica. Então, são diferentes formas aqui de energia que eu trouxe para vocês, né? Outra forma da gente ver, eu vou colocar esse simulador aqui para a gente dar uma olhadinha. Deixa eu copiar o link. Ai, tô dando spoiler da aula. É um simulador bem legal, né, que ele mostra diferentes formas da gente fazer conversões de energia. Eu vou abrir aqui para vocês e eu vou deixar depois esse link disponível também, que aí vocês conseguem brincar, né? Na última aula, não vou usar esse método aqui, porque aí teve um aluno que ele sugeriu usar o irmão dele como hamster, tipo na rodinha de hamster, para gerar energia. Então, não vou usar esse exemplo aqui, né? Mas é basicamente forma de você converter energia. Exato, eu não consigo tirar isso da cabeça até agora. Mas aqui, ó, por exemplo, eu tenho a minha energia química, né, produzida pelo ser humano, convertida em energia mecânica. Mano, você não sustenta essa ideia, não. Passando por um gerador, então gera energia elétrica que vai aquecer a água como energia térmica, né? Se a gente pensar no funcionamento de uma hidrelétrica, por exemplo, coloquei aqui uma lâmpada agora, né? E a gente ativar
por exemplo, água, né, caindo nesse gerador, eu vou ter a água caindo nessa turbina, né, na forma de energia mecânica. Essa energia mecânica é convertida. Ai, gente, já amei ciências da natureza. Aí essa energia mecânica é convertida em energia elétrica, né? E a gente converte ela em energia luminosa, por exemplo, aqui nas lâmpadas. Não sei se vocês já chegaram a pegar uma lâmpada, né? Mas quando vocês pegam, ela está um pouco aquecida, né? Porque vocês podem ver que aqui também tem uma certa geração de energia térmica. Então, a energia térmica junto com a energia luminosa emitida na lâmpada. Quando a gente fala, por exemplo, de energia solar, né? Então, aqui a gente com um painel solar, eu tenho a captação da energia luminosa do Sol, então dos raios solares, passando por essa placa, né, de conversão de energia, que gera a energia elétrica que acende a nossa lâmpada. Então, vai gerar energia luminosa além da energia térmica. Aqui tem outros mecanismos, né? Então, não sei, se você aquece, né, você também vai gerar energia térmica que vai ser captada, né, sei lá, por um gerador e também vai gerar energia elétrica. E eu estou mostrando aqui esses mecanismos para vocês, para a gente ver que existem diversas formas de converter energia. Vou deixar esse simulador para vocês depois, né, o link, aí se vocês quiserem brincar com ele, é bem legal, bem divertido, né, para poder ver os processos de conversão de energia. Mas voltando para cá, para a aula. Aqui existem as diferentes fontes de energia, né? Eu trouxe alguns exemplos aqui. O primeiro deles é a energia nuclear, né? A energia nuclear é uma energia mais polêmica, porque por mais que seja uma energia com potencial, quanto custa um painel solar? Olha, é caro, eu não faço ideia assim, de valores, mas eu já pesquisei um pouquinho sobre, ter noção assim de instalação e tal, é um pouco mais caro mesmo para poder instalar painéis solares. Tem que fazer as contas, né, para poder ver se compensa, enfim, investir a longo prazo, mas é um bom recurso para você ter outra forma de geração de energia, né? Mas valor assim eu não sei, eu posso pesquisar depois e trazer para a aula, tá bom? Nós temos a energia nuclear, né, que é uma energia através das fissões nucleares. A questão da energia nuclear, na verdade, são os rejeitos, né? Então a gente ainda não sabe como descartar a maioria dos rejeitos radioativos. Então, talvez a gente veja aqui na área de química um pouco sobre radiação também, mas radiação envolve muito processo. Você tem alguns problemas com relação, né? Porque é um material relativamente perigoso. A gente tem vários exemplos de acidentes que já aconteceram pelo mundo, né? E, enfim, torna-se algo que a gente ainda não sabe lidar direito com os rejeitos. Então, mas é uma forma de energia que tem um potencial e tem a vantagem de que não vai gerar gases de estufa, né? Então, a energia nuclear tem o seu potencial. Temos a energia através dos combustíveis fósseis, né? Ou seja, o gás, você queimando carvão, queimando petróleo, então queimando a biomassa, né? Você gera energia na forma de calor e consegue converter na energia elétrica, né? Nós temos a energia eólica, que são energia através dos ventos, então os ventos vão lá e giram uma turbina que gera energia elétrica. Nós temos a energia solar, né, a energia a partir do sol, então a questão das placas solares que vão pegar essa energia, né, essa energia do sol, então essa energia luminosa e converter em energia elétrica. Nós temos as hidrelétricas, né, que vai ser essa energia das águas caindo em uma turbina, gerando energia mecânica e a partir disso gerando energia elétrica. A biomassa também é outro jeito, é a matéria orgânica, não fóssil, mas também que é utilizada para queima, né? Então você também tem uma certa geração de calor que vai ser convertida na energia elétrica, né? Deixa eu beber água aqui. Mas quando a gente fala de termoelétricas, né, a gente está falando de coisas tão ruins assim. Então, hoje eu já dei aula de química, de ciências da natureza e agora eu vou dar aula de história para vocês, né? Mas quando se a gente lembrar lá da Revolução Industrial, né,
Então, quando a gente começou a ir para as indústrias e usar o carvão mineral para geração de energia, né, a gente pode pensar que ali foi o primórdio para a gente ter o uso de combustíveis fósseis para fazer a queima desses compostos e gerar calor, né? Esse calor convertido em energia elétrica, certo? E quais são as consequências das reações de combustão, né? As reações de combustão sempre vão envolver alguma coisa quebrando, reagindo com oxigênio, né? Que vai gerar gás carbônico e água. No caso de uma reação de combustão completa, né? Quando tem uma combustão incompleta, a gente tem o monóxido de carbono como produto, mas a gente não vai focar nisso agora. A questão é que a gente vai liberar uma certa quantidade de calor, né, nessa reação de combustão, que pode ser convertida em energia elétrica, né? Então a gente tem todas essas questões que vamos ter a conversão em energia elétrica. A questão é que as reações de combustão elas liberam esse composto aqui, né, o dióxido de carbono. E o dióxido de carbono é um composto assim bem famoso, né? Quando a gente pensa e discute sobre aquecimento global, sobre gases de estufa, né? E aí a gente pode estabelecer uma conversa sobre ele. O dióxido de carbono ele tem essa estrutura aqui, né? Então a gente tem o carbono fazendo ligações covalentes com oxigênio, com pares de elétrons aqui desemparelhados, né? É uma molécula polar, eu não sei se vocês já viram na escola, né? Mas quando a gente tem moléculas em que a gente tem vetores apontando em sentidos opostos para os átomos mais eletronegativos, se vocês nunca viram isso, eu estou falando grego, né? Mas basicamente, quando a gente tem essa consequência, eu tenho uma molécula polar. Isso resulta em baixas interações intermoleculares. O que são interações intermoleculares? Interações entre as moléculas de CO2, o que vai fazer com que esse composto, né, ele se encontre na forma de gás. Então, que língua a professora está falando? Existe uma parte da química, né, que vai falar sobre polaridade. E aí eu não vou abordar muito profundamente isso, porque não é o tema da nossa aula. É só para a gente ter a noção de que aqui o CO2 é uma molécula apolar. Por quê? Porque o oxigênio, ele é, por exemplo, mais eletronegativo que o carbono. Então a gente sempre traça uma setinha para cá, né, em sentido ao elemento mais eletronegativo, e outra setinha aqui, porque o oxigênio é o elemento mais eletronegativo, né? Se eu tenho uma seta apontando para cá. Não, essas ligações duplas, elas acontecem de forma covalente, né? Eu estou falando de setas imaginárias, né? Que estão falando só sobre os vetores. É como se a gente estivesse traçando vetores, né? Então, uma aponta para esse oxigênio e outra aponta para o oxigênio. Se a gente lembrar lá da física, né? Quando a gente tem vetores indo em sentidos opostos, eles se anulam, né? E quando eles se anulam, a gente tem um momento de dipolo que a gente chama igual a zero. Né? Eu sei que está bem confusa essa parte, porque a gente ainda não viu sobre polaridade. Mas é só para a gente ter noção que o gás carbônico, por conta desse momento de dipolo igual a zero, é uma molécula apolar. Né? Moléculas apolares, elas fazem interações com uma forcinha muito fraca, né? Porque essas moléculas elas não têm polos para poder gerar interações que sejam benéficas entre essas moléculas. Então a gente vai ter baixas interações intermoleculares. O gás carbônico a gente vai ter ele na forma de gás incolor inodoro, né? A massa molar de 44 gramas por mol, mas a gente já viu o gás carbônico, por exemplo, em outra forma, por exemplo, na forma do gelo seco. O gelo seco que a gente conhece, aquele lá que gera fumaça, né, e essas coisas, ele também está na forma de gás carbônico, só que ele é um gás carbônico sólido. Karine dá aula de uma matéria e consegue dar exemplos em todas as outras. Gente, vocês estão elevando muito minha autoestima hoje, não tem como. Mas continuando, a gente conhece o gás carbônico, né, através do gelo seco, por exemplo. Então, aquele gelo seco, você vê que ele passa do estado sólido direto para o estado gasoso. Aquilo nada mais é do que dióxido de carbono também. Beleza? Então, só para a gente conhecer quimicamente este composto. Eu preciso de água de novo. Alguma dúvida, gente?
Alguma coisa vocês ficarem em dúvida? Alguma coisa vocês querem que volte por enquanto? Beleza. Então vamos prosseguir, tá bom? Qualquer coisa vocês me interrompem. E aí a gente pode interpretar essa molécula, né, esse dióxido de carbono, como algo benéfico ou como um vilão, né? Se a gente pensar, por exemplo, naqueles processos, né, de produção de energia para as plantas, de nosso processo respiratório, o gás carbônico é um cara maneiro, muito legal, né? Mas se a gente pensar no aquecimento global, nos gases estufa, é capaz que algumas pessoas respondam que, na verdade, ele é um vilão, né? Ele contribui para o efeito estufa e por isso a gente vai ter grandes emissões de gás carbônico que vão aquecer o nosso ambiente e, enfim, ele seria o vilão por conta disso, né? Mas a gente sabe que, na verdade, o dióxido de carbono, a culpa não é da molécula pelas grandes emissões, né? Na verdade, a gente está falando, quando a gente está falando de vilões, a gente está falando de grandes emissões de gás carbônico, né, por parte das indústrias, por parte das grandes produções, por o método de sistema que a gente tem de grandes produções que vão emitir cada vez mais gás carbônico e, consequentemente, aquecer a temperatura do ambiente, né, do planeta Terra. E por isso, gás carbônico, na verdade, é uma molécula da hora. O problema são suas grandes emissões hoje, os chamados gases de estufa, né? Aí eu trouxe aqui algumas notícias, né? A primeira delas é: floresta amazônica já emite mais gás carbônico do que absorve, aponta estudo. Isso aqui é muito absurdo, gente. Eu vou mostrar para vocês, né? Porque eu tenho que mostrar isso com uma luz interativa. Calma aí. Boa. Acho que, deixa eu ver se vocês estão vendo. Então, vou fazer aqui uma reação né? Vou colocar aqui uma reação da fotossíntese. Então, eu tenho a molécula de CO2, né? Reagindo com. Gente, vocês me perdoem pela minha letra, eu espero que esteja compreensível, né? Porque eu, com meu mouse, sou um desastre. Mas aqui eu tenho a molécula de CO2 reagindo com água. Isso aqui vai formar, né, como produto. Deixa eu pensar. É uma hexose, glicose, então C6H12. Isso aqui é a fórmula molecular da glicose. H2O6. Né? Isso vai ter como produto a glicose e o oxigênio molecular. Aí deixa eu só balancear essa equação, né? Só para a gente poder deixar ela balanceada, né? Ai, que bom que tá compreensível. Então, vou colocar aqui o 6 só para a gente equilibrar a equação. Então, 6 aqui, 6 aqui e 6 aqui, né? O que acontece? Na floresta amazônica, a gente está tendo grandes emissões de CO2, né? Então, eu estou aumentando isso daqui. Vou colocar uma setinha para cima porque a gente está aumentando a concentração disso, né? Se a gente pensar nisso daqui como um equilíbrio químico, né? Então, isso daqui como se fosse um equilíbrio químico. Se eu estou tendo mais CO2, né? A tendência é que eu forme mais glicose, certo? Vocês concordam comigo? Se eu aumento o CO2, a tendência é que essa reação vá para cá e forme glicose é a tendência, né? O que a gente espera. Beleza? Só que o que está acontecendo? Na floresta amazônica está chovendo menos. Então, o que acontece? A água está em um nível menor. Então, tem muito mais CO2 para não tanta água assim disponível. O que acontece? Isso aqui acaba virando um reagente que é limitante, ou seja, que limita a nossa reação. Vou colocar um linha aqui de limitante. Né? Acaba limitando a nossa reação. Então, eu produzo tanto CO2 e minha água está limitada que eu não produzo mais tanta glicose. E é o que acontece? Sobra CO2. Então, as plantas elas não estão conseguindo formar as moléculas de glicose, porque tem tanto CO2 e pouca água disponível que eu não consigo fazer esse processo totalmente. Então, quando a gente fala... Deixa eu voltar aqui para a apresentação.
quando a gente fala que a floresta amazônica está emitindo mais gás carbônico do que absorvendo, é porque as árvores elas não estão conseguindo, devido à grande quantidade de gás carbônico e os baixos índices pluviométricos, a gente ter essa totalmente conversão de gás carbônico em glicose, o que vai fornecer uma maior quantidade de gás carbônico nas florestas. Absurdo, né, gente? E aqui eu trouxe uma outra reportagem, né, que fala assim: mudanças climáticas, o outro gás que contribui cada vez mais para o aquecimento global. Né? Quando a gente está falando de outro gás, a gente está falando desse cara aqui, ó, o metano. O metano, ele é uma outra estrutura, né, um outro hidrocarboneto, então só tem carbono e hidrogênio na sua composição. Também é uma molécula polar com baixas interações intermoleculares. É um gás incolor, né, com baixo ponto de ebulição, uma baixa massa molar, né, e ele está envolvido principalmente quando a gente fala dos processos digestivos do boi. E aqui que entra a questão do agronegócio também, né, na questão das grandes emissões de metano e as grandes emissões de gás carbônico. Então, por exemplo, aqui eu tenho um boi, né, e através do, seja ele soltando pum, seja ele arrotando, seja através das fezes, eu tenho a grande emissão de metano, né? Então, está envolvido no processo digestivo dos bois. Então, quando eu trago esse gráfico aqui, né? Esse é um gráfico que ele vai envolver os gases de estufas, as questões das energias, né? E o agronegócio na emissão de gases do efeito estufa. Se a gente pegar aqui o ano de 2019, né? A gente vai ver que essas emissões, elas têm uma grande contribuição pelos processos energéticos, ou seja, pela queima de combustíveis fósseis, mas também pelos processos industriais, pela produção de resíduos, né? Mas também vai ter uma grande contribuição da agropecuária, então do agronegócio, e a mudança de uso de terras e florestas, no caso, o desmatamento também. Então, o desmatamento vai ter, né, devido à redução de árvores, a gente vai ter uma maior emissão de gases de estufa. Então, esses daqui, ó, a gente pode ver ao longo dos anos, né, desde 1990 até 2019 no Brasil, as diferentes formas, né, os principais mecanismos que a gente tem para a emissão dos gases estufa. Tudo bem até aqui, gente? Tudo certo? Boa, Manu. Boa, Andrei. Então vamos lá. Trouxe aqui uma questão do Enem, né? Que ele aborda justamente essa questão aqui, ó. Colocaram a culpa do aquecimento global nas vacas. E o que faremos? Culparemos as galinhas, né? Então, toda vez que a gente está falando de aquecimento global, que aparece, sei lá, a vaca, o gado, a gente está se referindo diretamente aos processos digestivos que acontecem nesses animais, que fazem a grande geração de metano, né? Então, conforme a gente produz, né, cria mais gados e promove, enfim, até pelo consumo da carne, né? A gente tem um. Exato, a Manu e o Andrei já mataram aqui, a Tainá já matou. Vocês estão muito espertos, gente. Arrasaram. Quando a gente está falando de gado, né, de produção de gado de alta demanda devido à indústria da carne, né, de você colocar várias questões da soja, né, nesses animais, você está fortalecendo, né, esses mercados, né, e consequentemente criando mais gados, alimentando eles, né, dessa forma. Gente, começou a chover aqui, se a minha internet der uma falhada, vocês me avisam no chat se estiver travando alguma coisa do tipo, tá bem? Qualquer coisa. Ou vocês não me avisam, né? Porque talvez minha internet caia e aí eu vou ficar falando aqui sozinha. Mas vamos lá, né? E aí aqui, quando ele tá trazendo essa questão, ele tá falando do processo digestivo das vacas, dos bois, porque a gente vai ter a produção de metano, né? Essas outras alternativas, elas não poderiam ser, por quê? O dióxido de enxofre, normalmente, ele vai aparecer em um contexto de chuva ácida, né? Então, quando a gente está falando de chuva ácida, o dióxido de enxofre reage com a água, né? Formando
chuvas cada vez mais ácidas, o que traz diversas consequências ambientais também, mas não tem relação com o aquecimento global. O óxido nitroso, o clorofluorcarbono, principalmente presente nos refrigeradores, eles vão estar em uma questão da destruição da camada de ozônio, né? A gente vai trazer esses processos depois para vocês, mas quando está falando de gado, do processo digestivo, né? Da produção do aquecimento global, da emissão dos gases de estufas através da criação de gado, a gente está falando da liberação de gás metano, beleza? Tudo bem? Tudo bem com essa questão? Boa. E aqui a gente trouxe a questão das mudanças climáticas, né? Eu trouxe aqui para vocês diferentes depoimentos, né, do chanceler falando, relacionando, por exemplo, o aquecimento global ao tempo, em uma distinção entre tempo e clima, né? E aí trouxe isso para vocês justamente para a gente refletir de que as consequências ambientais, né, o tempo que a gente tem, não necessariamente influenciam nas questões que a gente tem. Sei lá, se está frio, não quer dizer que não esteja acontecendo o aquecimento global em uma perspectiva futura, né? Porque se a gente pensa em tempo, a gente está pensando em condições desde chuvas até índices pluviométricos, até as correntes marítimas que vão gerar o ambiente, né? Então, isso nada quer dizer que não existe aquecimento global. O aquecimento global vai estar relacionado a essas grandes emissões de gases de estufa, né? Então, emissão de dióxido de carbono em condições abusivas, até a questão das altas emissões de metano, né? Devido às questões do agronegócio, a criação da indústria da carne e ao mercado do boi, né? Porque isso vai ter consequências diretas no aquecimento do nosso planeta, então no aumento das temperaturas, certo? Aqui outra coisa, a defesa do agronegócio, né? Sendo que o agronegócio não pode ser, enfim, desvinculado dessa questão do aquecimento global, porque a gente viu que as grandes altas de emissão de metano estão relacionadas a esses processos, então estava relacionado a mudanças climáticas, tudo bem? Aqui eu trouxe um outro gráfico, gente, que é para a gente dar uma olhadinha. E esse gráfico eu gosto muito dele também. Vou mostrar para vocês. Se eu conseguir, né, idosa confusa com a tecnologia, copiar o link. Ó, aqui ele é um gráfico interativo, né, que ele vai mostrar os países, né, os maiores países que emitem os gases de estufa, né? Então aqui eu tenho a China, por exemplo, né, reconhecida pela questão da energia. Então a energia é um recurso responsável pela maior liberação de gases de estufa na China, né? Depois a indústria, a agricultura, né? Os Estados Unidos, enfim, é esperado, né? Como os maiores países produtores do mundo, maiores níveis de consumismo, mas a questão da energia, da agricultura também, a União Europeia, né? Então, pensando na energia, a Índia, né, que tem uma população extremamente grande, então esperado também que tenha essas maiores emissões, a Rússia, o Japão e aqui o Brasil, né, aparecendo como dos 10 maiores emissores de gases de estufa, né, do mundo, a Indonésia, o Canadá e o México. Se a gente pensar aqui, né, nesses países, fazendo uma comparação, né, geopolítica, pensando aqui, por exemplo, na China, a gente tem a maior garante de emissão de gases de estufa é no setor de energia. Né? No Brasil, setor de energia. União Europeia, setor de energia, Índia, energia. E vocês podem ver que a energia é uma questão discrepante, né, na produção de gás carbônico. Japão, energia é um fator discrepante também. Já no Brasil, a gente vê que isso é bem equilibrado entre a energia e a agricultura ou agronegócio, né? A diferença entre eles é de 0,1%, justamente por essas questões que eu trouxe para vocês, desde a emissão de gás carbônico até as grandes emissões de metano, né? Agronegócio desenfreado. Então, depois eu vou
passar esse link para vocês, mas aí vocês conseguem ver outros países do mundo também, a África do Sul, enfim, os outros países, né, as outras contribuições. Mas aqui estão os 10 maiores contribuintes, né? Então, a China, Estados Unidos, União Europeia. Beleza? Vou voltar aqui para a apresentação. Boa. E aí eu trouxe aqui, só para a gente finalizar nesse último assunto, do Green New Deal, é o Grande Acordo Verde, né? Essa discussão ela é bem atual, por quê? A gente, pensando, né, num contexto de geopolítica mundial também, hoje eu também estou falando de geografia, vocês viram? Multimatérias aqui. Mas pensando assim, da gente pensar nas últimas eleições americanas, né, a gente via tendências do governo Trump, né, de negação do aquecimento global, de políticas como sair do Acordo de Paris, que era um acordo de descarbonização dos Estados Unidos, né? Então a gente viu vários retrocessos no sentido de, né, das questões ambientais. E quando a gente fala do Green New Deal, né, o Grande Acordo Verde, essa conversa ela acontece desde 2017, né, dentro do cenário dos Estados Unidos, mas ela ganha bastante força durante agora as eleições americanas com o governo Biden, né? Então as propostas para a gente ter a descarbonização desses ambientes, né, e ter energias mais limpas, costumes mais limpos, né, hábitos melhores para a gente ter um acordo mais verde, né. O país, né, que seria centrando esse grande acordo verde seria os Estados Unidos, porque a gente viu naquele gráfico, né, que os Estados Unidos estava ali ocupando as maiores posições, né, de emissores de dióxido de carbono no mundo, além dos gases metano, considerando aquela produção, né, mas os Estados Unidos eram um destaque ali, então por isso pensar nesse país. E esse grande acordo, ele trazia várias medidas, então existem várias bancadas discutindo esse acordo, né, desde bancadas de ecossocialistas até pessoas que defendem outras correntes, mas com hábitos mais verdes, repensando essa questão ambiental, né? Mas vai de diversas iniciativas, desde aumentar a manutenção através de combustíveis renováveis, então pensar em uma matriz energética mais renovável, através da energia eólica, através da energia solar, através de outras formas de energia sem ser a queima dos combustíveis fósseis, né? Até um transporte público mais eficiente, eu não sei vocês, eu moro aqui, né? E a linha do meu metrô é a linha vermelha. E aí pegar a linha vermelha às 6:30 da manhã ou às 7 da manhã é uma questão de sobrevivência, né? Sobrevivem somente os fortes, ali está a seleção natural de Darwin, né? É um processo complicado. E aí, por que você investir em um transporte público eficiente? Aqui em São Paulo, a gente tem a prova, né, de que o transporte público leva as pessoas a investirem cada vez mais em transportes individuais, como os carros, né? Então, a gente tem uma grande quantidade de carros emitindo gases de estufa, ou seja, o gás carbônico. A linha 3 é triste, a linha 3 é triste, né? E se a gente tem transportes públicos eficientes e de qualidade, a gente faz com que as pessoas abandonem cada vez mais os transportes individuais, os carros, e, consequentemente, a geração de gases de estufa seja reduzida, né? Porque se você tem condições amigáveis, você tem boas condições para o transporte, você faz com que as pessoas optem pelo transporte coletivo, né? Então você tem essas menores emissões. Além de diminuição de gastos energéticos, então, pensando assim no sistema de consumo, né? Um sistema em que as pessoas consomem cada vez mais, então levam a maiores produções e, consequentemente, mais indústrias e mais produção de combustíveis fósseis, a gente também precisa repensar essa questão devido às grandes emissões desses gases de estufas, né? Além disso, fala sobre o agronegócio, então, a questão do desmatamento, das emissões de metano, então, sistemas de monocultura, por exemplo, que levavam a grande emissão, né? Você tirar árvores destruir aquele solo, então, consequentemente, você também tem consequências para as emissões de metano, para a emissão de gás carbônico, né? Então, esse grande acordo verde também traz propostas de diminuição, né? E aí, eu pensando, sim, em implicações para o Brasil,
a gente cada vez mais tem que trazer essas discussões de grande acordo verde para o nosso país, né? Pensando-se que a gente está lá naquele gráfico entre, vamos lá, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Peraí, perdi as contas. O sétimo país que mais emite gases do efeito estufa aqui no país, a gente precisa de cada vez mais propostas de descarbonização, né? Então, pensar em métodos renováveis. E por quê, né? Pensando além dessa questão do aquecimento global, é só a gente olhar a nossa conta de energia, né? A gente tem uma matriz energética que, enfim, faz com que a gente esteja na bandeira vermelha agora, então a gente passa pagando preços absurdos com a questão da energia, né? Devido às secas, enfim, consequências energéticas, mas isso tem consequência tanto no nosso bolso, né? Quanto nas questões para o planeta Terra. Então, pensando no nosso futuro, né? Então, é interessantemente pensar sobre esse grande acordo verde. Eu encerro a aula por aqui. Eu tenho duas recomendações de vídeo, né? A primeira delas, ele dura mais ou menos 1 hora, mas é um professor da Universidade da Pensilvânia, que ele vai explicar detalhe por detalhe o Green New Deal, essa proposta, né, para combater as mudanças climáticas. Aqui no Brasil, eu trouxe também a Sabrina, né, do Tese 11. Ela faz uma citação também a esse vídeo, é bem interessante, ele é mais curtinho, acho que ele tem por volta de 20 minutos. Daí ele fala sobre o Green New Deal e a descarbonização no Brasil, que também é um tema bem interessante se vocês quiserem dar uma olhadinha, tá bom? Eu acho que, não sei se vocês querem fazer, eu separei umas questões aqui. Acho que eu vou fazer uma questão, eu não sei se eu já passei o meu horário. Acaba 11h50, né? Então tem 10 minutos. Então vamos fazer questão, bora. A gente faz essas duas questões e eu libero para vocês, que eu acho que vocês estão cansadinhos também desse monte de aula, né? Mas vamos lá. Empresa vai fornecer 230 turbinas para o segundo complexo de energia à base de ventos, no sudeste da Bahia. O complexo eólico Alto Sertão, em 2014, terá capacidade para gerar 375 megawatts, total suficiente para abastecer uma cidade de 3 milhões de habitantes. A opção tecnológica retratada na notícia proporciona a seguinte consequência para o sistema energético brasileiro. Vocês querem tentar responder? E aí a gente faz junto daqui a pouco? Vou fechar aqui o meu microfone e aí vocês me falam no chat, beleza? Boa. O Alisson tá falando a letra C, né? Os demais estão falando a letra A. Alguém mais quer opinar? Bom, acho que a gente pode pensar aqui nessa questão, né? O André observou bem, ele falou de consequência, né? Mas a gente tem que pensar assim. Ele está falando aqui de uma outra forma de você gerar energia, né? Então, através das turbinas para o segundo complexo a partir da base de ventos. Então, é uma forma de você diversificar a sua matriz energética. A consequência é que você vai diversificar
a energia, certo? Não necessariamente você diversificando a energia elétrica, você vai reduzir a sua utilização. Então, eu diversificando, gerando energia de outra forma, eu não vou estar, por exemplo, reduzindo, tendo uma consequência direta, por exemplo, em usar menos energia, né? Eu vou usar a mesma energia, só que ela vai ser produzida de outra forma, certo? Então, a letra A ela não pode ser, porque não necessariamente eu vou reduzir, né? Eu só vou estar produzindo a mesma energia elétrica, mas de outra forma, certo? E aí, o Alisson acho que falou da letra C, né? E é exatamente essa a nossa resposta. Por quê? Porque eu estou falando de um sistema energético brasileiro, estou inserindo uma fonte que é renovável, né? Então, uma fonte que seja para sempre, né? Então, consigo gerar energia através dos ventos, que é um recurso renovável. Então, eu consigo expandir mais as minhas fontes de energia, né? A intensificação da dependência geotérmica não pode ser, né? Porque a gente não está falando intensificar a energia térmica por parte de algum local específico, então essa aqui não tem muito a ver. Contenção da demanda urbana industrial também não pode ser, não necessariamente a gente vai conter a energia urbana ou a energia das indústrias, né? A gente só está falando de diversificação, de expansão, e a gente não está falando do uso bioenergético, né? Que não é uma bioenergia porque não está enfim, está falando só de recursos naturais, como o vento, para você poder gerar energia. Então, a letra C vai falar a expansão das fontes renováveis. Pensei que era algo relacionado a algo negativo. Então, quando a gente está falando de consequência, não necessariamente seja algo negativo ou uma perda, né? Quando a gente fala de consequência, é que, sei lá, você vai tomar uma atitude, né? E a consequência dela, ela pode ser positiva ou ela pode ser negativa. Então, sei lá, se eu, não sei, parar, se eu tomar banhos, ao invés de em 15 minutos, eu vou tomar banhos em 5 minutos. Então, vou ter uma consequência. A consequência positiva é que, sei lá, minha conta de luz vai reduzir um pouco, porque a minha conta de água vai reduzir um pouco porque eu estou gastando menos água, né? Então, essas consequências não necessariamente elas têm que ser negativas, né? Aqui é uma consequência positiva, por exemplo, quando você está falando que você está instalando outra forma de diversificar a energia, você tem uma expansão das fontes renováveis, tudo bem? Essa aqui é uma questão do Enem, então normalmente tem esse caráter aqui da gente pensar consequências, normalmente induz a gente a pensar também. Vamos lá, falta 4 minutinhos, né? O incêndio na usina nuclear de Fukushima, no Japão, após o tsunami do dia 11 de março de 2011, reacendeu as discussões internacionais sobre a sustentabilidade desse tipo de energia. Os defensores da produção de energia nuclear afirmam que uma das suas vantagens é. Quando vocês querem tentar fazer essa também, vou dar uns minutinhos e a gente já responde junto, beleza? Boa, a gente tem aqui duas respostas letra E, né?
E uma resposta letra C. Alguém mais? O Andrei falou a letra E. Boa, gente. Sem medo de errar, hein? Faz parte. Vamos lá. Alguém mais? Letra E. Boa, vamos resolver aqui. Quando a gente fala de energia, né? Quando a gente fala de energia através da energia nuclear, a gente tem diversos pontos, né? Diversos aspectos positivos e negativos. Vamos avaliar aqui o que ele falou. A necessidade nula de armazenamento de resíduos radioativos é mentira, né? Porque se a gente pensar na energia nuclear, a gente está falando de radioatividade, então você tem que armazenar esses resíduos radioativos, seja tanto na produção quanto no descarte, né? Então não tem como a gente desvincular isso. Letra B. O menor custo quando comparado às demais fontes de energia, não necessariamente, né? Você tem outros processos, por exemplo, a matriz hidrelétrica, que talvez a instalação, né, seja muito mais barata, né? A energia nuclear exige um alto custo, tanto para você descartar os resíduos da forma correta, quanto para você fazer a manutenção, né? Porque é um processo que exige uma grande atenção, então um processo caro também. Letra C, a baixa produção de resíduos emissores de radioatividade. Também não é verdade, porque no processo de fissão nuclear, não sei se vocês viram, mas ela entra a radioatividade e vai saindo em cadeias que vão gerando mais processos radioativos, né? Então, a gente produz resíduos emissores de radioatividade. Lembra que eu falei para vocês que o lixo nuclear, o lixo proveniente desse tipo de energia, também é um desafio que a gente enfrenta, né? Justamente porque são resíduos radioativos. Então, não pode ser a letra C, tá bem? A letra D, o reduzido grau de interferência nos ecossistemas locais. Isso também é uma falsa afirmação, né? A gente sabe que você instalar uma usina nuclear, uma usina de geração de energia nuclear, a gente também vai ter uma grande influência no ecossistema. Por quê? Porque se você tiver uma vida animal ali, você fizer o descarte desses rejeitos radioativos ou você mexer com radiação, vai ter consequências para aqueles ecossistemas. Então, a vantagem nessa sobre a letra E, a contribuição zero para o efeito de estufa global. Por quê? Porque quando você tem esse processo de fissão, você não tem como produto nem o CO2 e nem o metano. E por isso você não tem essas contribuições para o efeito estufa. Consequentemente, aí, essa é uma das vantagens da energia nuclear, né? Então, você ter contribuição zero para o efeito estufa. Boa, gente! Acho que a gente acaba por aqui, né? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me falar também, podem mandar mensagem ao longo da semana. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, exato. Agora vocês vão ter um intervalo, acho que até 12h50, se eu não me engano. E, enfim, é isso, gente. Muito obrigada pela participação de vocês, por vocês terem respondido as coisas, por vocês terem participado, tá bom? A gente se vê em alguma próxima aula por aí, tá bom? Beijo, gente. Bom intervalo.